Olá, pessoal! Estamos aqui novamente, sou a professora Miriam e vou dar continuidade à aula sobre poesia, agora a parte 2. Na aula passada, nós vimos o que é poesia, onde ela se encontra, quais as suas características e os itens que a compõem, como o eu lírico e o verso. Agora vamos ver de pertinho outros componentes igualmente importantes, como a estrofe, o ritmo e a rima, e também falaremos um pouquinho sobre as formas fixas. Vamos lá? Iniciaremos a nossa aula hoje falando sobre a estrofe. Na aula anterior já vimos o eu lírico e o verso. O estrofe ou estância, também chamada assim, nada mais é do que um agrupamento de versos. Aqui eu fiz uma simulação de versos, lembrando que cada linha é um verso. Temos aqui o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto verso. Esse agrupamento de versos nós chamamos de estrofe. Nesse caso, se nós contarmos, tem 4 linhas de verso, então nós temos 4 versos. E eu dou um nome a essa estrofe, por ter 4 versos, de quadra ou quarteto. Assim, eu nomeio a estrofe sempre de acordo com o número de versos. Se eu tenho uma estrofe apenas com um verso, é um monóstico, com 2 versos, o dístico, com 3 versos, o terceto, quadra ou quarteto, em caso de 4 versos, quintilha, 5 versos, sextilha, 6 versos, sétima ou septilha, é uma estrofe que contém 7 versos, oitava, 8 versos, nona, 9 versos e décima, uma estrofe com 10 versos. Para exemplificar, vamos juntos fazer análise desse lindo poema de Manuel Bandeira, O Bicho. Na primeira estrofe, nós temos: vi ontem um bicho, na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. Segunda estrofe: o bicho não era cão, não era gato, não era rato. Terceira estrofe: o bicho, meu Deus, era um homem. Vamos fazer análise. Na primeira estrofe, nós encontramos aí 6 versos. Então, nós chamamos de sextilha. Na segunda estrofe, nós temos 3 versos, chamamos de terceto. E na última estrofe, nós temos um verso só, então é um monóstico. Então, a análise do poema quanto à estrofe, nós temos uma sextilha, um terceto e um monóstico. Um outro componente igualmente importante dentro de um poema é o ritmo. O ritmo é a sucessão regular de sílabas átonas, ou seja, sílabas fracas, e de sílabas tônicas, que são as sílabas mais fortes, visando cadenciar o verso e torná-lo melodioso. Então, tem que ser uma sucessão regular para que justamente dê esse ritmo à poesia. Esse poema de Casimiro de Abreu é excelente para que possamos observar e escutar o ritmo numa poesia. As sílabas destacadas são as sílabas tônicas, e elas que vão dar cadência e alternância com as sílabas átonas à poesia. Eu vou lê-lo. Quem dera que sintas as dores de amores, que louco senti. Quem dera que sintas, não negue, não mintas, eu vi. Observe claramente o ritmo presente nessa poesia. Vamos fazer juntos a análise de um trecho do Hino à Bandeira de Olavo Bilac. Observe que nesse trecho do poema, nós temos a sílaba tônica na terceira, na sexta e na nona sílaba. Então, temos contemplando o teu vulto sagrado, compreendemos o nosso dever, e o Brasil por seus filhos amado, poderoso e feliz há de ser.
Então, a presença da sílaba tônica na terceira, na sexta e na nona sílaba. Lembra que nós aprendemos escansão na aula passada? Então, vamos ver essas sílabas nesse poema. Contemplando teu vulto sagrado. Então, temos terceira, sexta, nona sílaba mais forte, as sílabas tônicas. Isso vai acontecer em todos os demais versos. Compreendemos o nosso dever e o Brasil por seus filhos amado, poderoso e feliz há de ser. Então, temos nesse primeiro verso, percebemos que a última sílaba tônica é o gra, de sagrado. Então, voltando àquela escansão que nós aprendemos na aula passada, percebemos que esse verso tem 9 sílabas, portanto, é um eneassílabo ou o verso jâmbico. Então, temos no outro verso também, no outro verso também. Então, nós analisamos aqui o ritmo e também a escansão do verso. Gente, fazer poesia não é simplesmente colocar os sentimentos no papel. Existem técnicas a serem usadas para que a poesia seja bem elaborada, bem estruturada. Poesia é uma arte, a palavra é um material, mas você precisa saber lidar com esse material, juntar o material, que é a palavra, juntar com o sentimento, com a emoção e com as técnicas para que saia um trabalho muito bem feito. Mais uma vez, o nosso queridíssimo Manuel Bandeira. Ele foi muito feliz ao fazer esse poema, O Trem de Ferro. Esse poema, ele possui muito ritmo. E o ritmo que o autor Manuel Bandeira colocou foi justamente para imitar o som de um trem de ferro. Então, quando você lê o poema, parece que você está ouvindo o barulho do trem. Vamos ler esse poema. Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim. Voa fumaça, corre seca, aí, seu foguista. Bota fogo na fornalha que eu preciso. Muita força, muita força, muita força. Trem de ferro, oh, foge bicho, foge polvo. Passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada, passa galho. Da engazeira, debruçada no riacho, que vontade de cantar. Oh, café com pão é muito bom. Olha só, parece que você ouve o barulhinho do trem passando quando você toma café. Muito interessante, muito bem feito, muito bem pensado no ritmo quando Manuel Bandeira fez esse poema. Um outro elemento também presente em alguns poemas é a rima. As rimas não estão presentes apenas nos poemas tradicionais, elas também podem aparecer com bastante força nos provérbios, por exemplo, lé com lé, cré com cré, um sapato em cada pé, ou água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura, é um provérbio e possui rima. Ou também na linguagem do dia a dia. Como vai? Vai bem? Veio a pé ou veio de trem? Sol e chuva, casamento da viúva. Chuva e sol, casamento do espanhol. A rima também é muito encontrada nos textos publicitários. Temos aqui o exemplo, a propaganda da margarina Primor. Amor com primor se paga, então a rima do amor com primor. Também muito usada nos jogos e nas brincadeiras. Quem nunca brincou de unido unite, salame minque, um sorvete colorê, escolhido foi você? Olha a presença da rima aí nos jogos. A gente sempre brinca disso e nunca percebe. Outra coisa também nas quadras populares, nas trovas e quadras populares. Olha essa daqui. Todo mundo com dinheiro tem amigos com fartura. Quando esse se acabar, ninguém mais o procura. Temos outras quadras populares também, mais românticas, mais bonitas e outras bem-humoradas. Então a rima, gente, não está presente somente nos poemas tradicionais, mas em diversos outros tipos de textos. Agora nós vamos aprender a classificação da rima. Isso mesmo, também classificamos a rima, assim como classificamos os versos e a estrofe. Primeiramente, vamos classificar quanto à terminação do som. Então, você vai observar, você vai ler o poema e observar todas as rimas e saber
Qual é a classificação? Como aquelas rimas naquele poema se classificam? O primeiro tipo é rima perfeita ou consoante, ou seja, o próprio nome diz, a rima é perfeita, há uma correspondência total de sons entre as palavras. Pode haver repetição tanto dos sons vocálicos como dos sons consonantais. Observe o exemplo aqui: sereno, moreno, leve, neve e leve, falado e cantado, presente e ausente, mesmo som, correspondência total dos sons. Mas também há as rimas imperfeitas, ou seja, não há correspondência total e sim parcial dos sons. Essas rimas podem ser toantes ou aliterantes. Vamos ver daqui a pouco. Então, as rimas imperfeitas podem ser rima toante ou também chamada de assonante, ou seja, é quando há apenas repetição dos sons vocálicos nas palavras. Observe o exemplo: boca, moça, repetição do O e do A. Pálida, lágrima, também repetem essas três vogais. Plátano, cálamo, ok? Temos também a rima aliterante, que há apenas repetição de consoante, dos sons consonantais. Olha só o exemplo: fez, FZ, faz, FZ, lata, luto, LT, medo, moda, MD. Legal, né? Um outro tipo de classificação bem interessante é quanto ao vocabulário, ou seja, nós vamos analisar as palavras dessas rimas, se elas são pobres, ou seja, se elas pertencem à mesma classe gramatical. Por exemplo, aqui, coração e oração, temos dois substantivos, gato e pato, dois substantivos, correr, fazer, dois verbos, amarelo e singelo, dois adjetivos. Então, essas palavras pertencem à mesma classe gramatical, chamamos de rimas pobres. Mas isso não quer dizer que um verso composto por rimas pobres seja um verso pobre. É o tipo de rima que é pobre, porque as palavras pertencem à mesma classe gramatical. Temos também as rimas ricas, quando as palavras pertencem a classes gramaticais diferentes. Observe o exemplo: prece, substantivo, adormece, verbo, nós, substantivo, veloz, adjetivo, altar, substantivo, desenhar, verbo, ente, substantivo, surpreendente, adjetivo, classes diferentes, rimas ricas. E por último, nós temos as rimas raras ou preciosas, que são aquelas palavras que possuem terminações diferentes, pouco usadas, que é interessante essa rima. Por exemplo, estrelas rimar com velas, há uma terminação parecida, né? Então, mas a rima, as palavras não são muito usuais. Mandala rimar com dala. Então, acontece, existem muitos poemas com rimas preciosas, mas não é comum. Um outro tipo de classificação que você pode fazer nas rimas de um poema é quanto à sua tonicidade, ou seja, se as rimas que rimam entre si dentro de um poema são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Se essas palavras forem oxítonas, nós chamamos essas rimas de rimas agudas. Por exemplo, aqui temos feroz e atroz. A terminação feroz e atroz são palavras oxítonas, amor e clamor, cantor e pintor. Se a palavra for paroxítona, nós chamamos aquela rima de rima grave. Festa, manifesta, flores, cores, cedo, medo. Observe que o final, a rima, ela é perfeita. O tá de festa rima com
o tá de manifesta, o res de flores rima com o res de cores, mas todas essas palavras são paroxítonas. E se as palavras que rimam entre si forem proparoxítonas, nós chamamos de rima esdrúxula. Mágico com trágico, lírico com onírico, armário com salário. Então, nós temos uma terminação perfeita entre essas palavras, mas todas são paroxítonas, trágico, mágico, lírico, onírico, e, pela regra aqui, todas as proparoxítonas são acentuadas, ok? Outra classificação é quanto à posição da rima dentro do verso. Se a rima estiver no final do verso, nós chamamos a rima de rima externa. Observe esse verso, esse poema. Em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto. Está no final do verso, portanto, é uma rima externa. A rima também pode ser interna ou coroada, que ela ocorre no interior do verso. A bela bola de Raul, bola amarela, Cecília Meirelles. Então, as rimas se encontram dentro do verso e não fora dele. Mais alguns exemplos de rimas internas. Como são cheirosas as primeiras rosas. Ou, donzela bela que me inspira a lira, um canto santo de fremente amor, ao bardo cardo da tremenda senda, estanca arranca-lhe a terrível dor. Então, há o predomínio aqui da rima interna, embora possamos perceber aqui que tem amor com dor, são rimas externas, mas o que predomina é a rima interna. Uma outra classificação bem legal para se fazer é quanto à disposição das rimas nas estrofes. Então, eu posso ter as rimas emparelhadas ou paralelas, a famosa rima AABB. Por que AABB, professora? O AA seria a primeira rima, as palavras que se rimam entre si. O B seria a segunda rima, uma outra palavra que rima com uma outra palavra. Então, quando elas se sucedem dessa forma, de duas em duas, nós falamos que são rimas emparelhadas. Observe um exemplo. Ele deixava atrás tanta recordação e o pesar, a saudade até no próprio chão. Debaixo dos seus pés parece que gemia. Levanta-se o sol, vinha rompendo-lhe o dia. Então, olhe que as rimas nós temos recordação com chão. Gemia com dia. Então, a primeira rima a gente vai chamar sempre de A. A segunda rima que aparece dentro de um poema, a gente chama de B. Então, elas são emparelhadas ou paralelas, que vêm de duas em duas. Chão, recordação e chão, gemia com dia. As rimas alternadas ou cruzadas é quando elas rimam entre si, né, entre versos ímpares e pares. A gente chama de ABAB. Olha só o exemplo. Tu és um beijo materno, tu és um riso infantil, sol entre as flores de inverno, rosa entre as flores de abril. É um tipo de rima mais comum. Eu tenho a primeira rima, eu chamo de rima A, materno, que vai rimar com inverno. Só que aqui são os versos ímpares. Só que nos versos pares nós temos: tu és um riso infantil, rosa entre as flores de abril. A rima B está emparelhada, está alternada, cruzada com a rima A. Então, é a rima tipo AB. Outro tipo pode ser rima interpolada ou intercalada ou opostas, a famosa rima aba, quando o primeiro verso vai rimar com o último verso e o segundo rima com o terceiro. Olha o exemplo. Saudade, olhar de minha mãe rezando, e o pranto lento deslizando em fio. Saudade, amor de minha terra, o rio,
cantigas de águas claras soluçando. Então, olha, vamos observar, rezando com soluçando lá embaixo, no final da estrofe. Em pranto lento deslizando em fio, rimando com rio, logo em seguida. Então, a rima A, rima, e a rima A no finalzinho do verso e da estrofe, e a rima B no meio da estrofe. Então, elas são intercaladas ou interpoladas. Ainda temos o tipo de rima encadeada, quando as palavras que rimam se situam no final de um verso e no início ou meio de outro verso. Vamos olhar. Salve bandeira do Brasil querida, toda tecida de esperança e luz, pálido sagrado sobre o qual palpita a alma bendita do país da cruz. Então, observe que nós temos um cadeamento aqui. No final, nós temos a rima A com a rima A no meio do verso. A rima A novamente, é a mesma rima, o ita, né? Rimando com bendita que está no meio do verso. Então, ela é encadeada, não está no final do verso e tem a disposição de estar na primeira, segunda, terceira estrofe, mas elas se localizam dentro do verso, ok? E por último, nós temos os poemas com rimas mistas, ou seja, as rimas estão espalhadas dentro do poema e muitas vezes até é difícil identificá-las. Por exemplo, o poema de Manuel Bandeira, mais uma vez o nosso querido Manuel Bandeira. Vou-me embora para Passárgada, aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. Há presença de rima nesse poema, só que ela está espalhada dentro dos versos e, portanto, não é tão fácil identificá-la. Para concluir a nossa aula, vamos terminar falando sobre as formas fixas de poema. Quando eu faço um poema, quando o poeta faz um poema, ele tem liberdade de fazer o poema como ele bem entender. Afinal, ele é o autor, ele é o artista. Vimos que existem tipos de versos, tipos de estrofes, tem o ritmo, tem a rima, tudo isso deve ser pensado, são materiais que devem ser pensados e usados ao se fazer um poema. Alguns poemas são livres, não seguem nenhum critério fixo. Alguns poemas seguem-se algumas regras. Então, há poemas que têm uma forma fixa, isso é, essa forma é submetida a regras quanto à combinação dos versos, das rimas, das estrofes. Então, são parecidos quanto a esse tipo de combinação, por isso nós chamamos de formas fixas. Então, nós temos, por exemplo, o soneto, a balada, a sestina, o haikai, o rondó, a trova. Nós vemos algum desses tipos de poesias quando falamos sobre gênero lírico, mas vamos tratar mais um pouquinho disso agora. Então, essas formas todas têm uma combinação de verso, de rima e de estrofes semelhantes, né? O soneto, a balada, cada um tem um tipo. Então, se eu quero fazer um soneto, eu vou fazer um soneto conforme a regra, conforme as combinações de um soneto. Mais uma vez, vamos falar sobre o soneto aqui, nós já vimos um pouquinho no gênero lírico, mas dessa vez o foco vai ser a forma dele. Como já vimos, o soneto vem do italiano soneto, que significa pequeno som. E a forma fixa dele é um poema sempre com 14 versos agrupados em 2 quartetos e 2 terceiros, ou seja, 2 estrofes com 4 versos
e 2 estrofes com 3 versos, tá? Então, e ele tem um número variável de sílabas, sendo as mais frequentes decassílabo. Então, a forma fixa está mais na quantidade de versos nas estrofes, porque as sílabas, o número de sílabas poéticas não é, ela pode variar, não é fixo. Geralmente é decassílabo. E o soneto expressa em torno de uma ideia do início até o penúltimo verso. E no último verso, a gente chama de chave de ouro, ele vai concentrar em si a ideia principal do poema, ou deve encerrá-lo de maneira a encantar e surpreender o leitor. Então, quando você pensar em fazer o soneto, você já tem que pensar na forma fixa, como eu falei para vocês, quantidade de quartetos e de tercetos, e também a ideia, como que eu vou expressar a minha ideia dentro desse poema. Vou concentrar a ideia, expressar a ideia no início até o penúltimo verso e no último eu vou encerrar para encantar o leitor. Vamos exemplificar com o soneto de Luís Vaz de Camões. 7 anos de pastor Jacó servia, Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia o pai, servia ela, que a ela só por prêmio pretendia. Os dias na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe deu a Lia. Vendo o triste pastor que com enganos, assim lhe era negada a sua pastora, como se a não tivera merecida. Começou a servir outros 7 anos, dizendo, mas servira se não fora, para tão longo amor, tão curta vida. Observe que aqui ele vai discorrer sobre o tema e no final ele vai finalizar, ele vai fechar o tema. Para tão longo amor, tão curta vida. Então aqui conta a história, né, de Jacó, uma história bíblica, narrada na Bíblia, de Jacó e Raquel. Temos as 2 primeiras estrofes, o quarteto, possui 4 versos, e as 2 últimas estrofes são tercetos, possuem 3 versos, ao total 14 versos, forma fixa e tem uma finalização aí, um fechamento do tema no último verso. Existe também o soneto inglês. O soneto inglês é um soneto que tem 3 quartetos e um dístico, ou seja, 3 estrofes com 4 versos e a última estrofe tem 2 versos. Aqui eu tenho o soneto inglês de Manuel Bandeira. Quando a morte cerrar meus olhos duros, duros de tanto vão os padecimentos, que pensarão teus peitos imaturos da minha dor de todos os momentos? Vejo-te agora alheia e tão distante, mais que distante, isenta e bem prevejo. Desde já bem prevejo o exato instante em que de outro será não teu desejo. Que o não terás, porém, teu abandono, tua nudez um dia hei de ir embora, adormecer no derradeiro sono, um dia chorarás, que importa, chora. Então eu sentirei muito mais perto de mim feliz do teu coração incerto. Uma outra forma fixa é a balada, formada por 3 oitavas, ou seja, 3 estrofes com 8 versos, ou 3 estrofes com 10 versos, décimas, mais uma quadra, uma estrofe com 4 versos, ou uma estrofe com 5 versos, uma quintilha. Geralmente são versos octassílabos, ou seja, versos com 8 sílabas poéticas. Observem essa balada de Olavo Bilac. Temos aqui 3 estrofes com 8 versos, então a gente tem aqui 3 oitavas, mais uma estrofe com 4 versos, nós temos uma quadra. Então, 3 oitavas e uma quadra. Mais uma forma fixa é a sextina, que é composta por 6 estrofes de 6 versos, mais uma estrofe com 3 versos. Vamos exemplificar.
Esse poema de Luís Vaz de Camões é um exemplo de uma sextina. Temos 6 estrofes com 6 versos cada. Então, nós temos aqui a primeira estrofe com 6 versos, a segunda estrofe com 6 versos, terceira, a quarta, a quinta, a sexta. E a última estrofe, ela tem 3 versos no total. Uma outra poesia de forma fixa é o haikai. Inclusive, é uma poesia que eu gosto bastante. O haikai é uma poesia, uma pequeníssima poesia de apenas 3 linhas e 17 sílabas, que normalmente vêm distribuídas em 5 sílabas na primeira linha, 7 na segunda linha e mais 5 sílabas na terceira linha. O haikai é uma poesia muito pequena, com métrica e moldes orientais. Ela surgiu lá no Japão, no século XVI, e vem se espalhando pelo Ocidente, pelo mundo, no decorrer dos anos. Existe uma filosofia atrás do haikai. O objetivo do haikai é capturar a essência do local numa poesia contemplativa, descritiva, com a valorização dos contrastes, na transformação e dinâmica, na cor, nas estações do ano, na união com a natureza. Então, é uma poesia filosófica, uma poesia de contemplação. Assim como o clique de uma máquina fotográfica deve registrar ou indicar um momento, uma sensação, impressão ou drama de um fato específico da natureza, o haikai é como se fosse uma imagem de um flash, uma imagem cercada de pureza, de simplicidade, de sinceridade. É uma imagem bem rápida da natureza. Ele não costuma haver posicionamento do poeta, né? A gente não vê, não há um eu lírico, não há um posicionamento sobre aquele momento que ele está retratando. Há mais uma descrição da contemplação dele, descrição evitando comparações e conceitos do tipo, isso é belo, isso é feio. Então, não há aí a distinção do belo e do feio, não há o aparecimento das fraquezas do ser humano perante a natureza, simplesmente é o retrato no flash, no clique da natureza. Aqui temos um exemplo de Afrano Peixoto, opinião sobre modas. Observei um lírio. De fato, nem Salomão é tão bem vestido. Então, observe que ele está retratando aí uma descrição da natureza, de um lírio. Ele está contemplando aquele momento. Dentro de um haikai, há muito mais do que palavras, há muito mais do que descrição. Há um pensamento, há uma filosofia, há uma contemplação, não só da natureza, mas do próprio ser, o interior dentro da natureza. Mais uma forma fixa, o rondó. O rondó é originário da França, por volta de 1250, quando era apenas uma canção que acompanhava uma dança, a ronde, de onde veio esse nome rondó. Depois de muitos altos e baixos, ele entrou em desuso no final do século XIX. No que se refere à estrutura, considera-se 2 tipos de rondó: o rondó francês e o rondó português. O francês é constituído de 15 versos, distribuídos em 3 estrofes, uma quintilha e um terceto e outra quintilha. E o rondó português tem geralmente um número variável de estrofe, mas o costume é 8 quadras ou 4 oitavas. O verso de preferência vai ser heptassílabo, ou seja, de 7 sílabas. Vamos ver um exemplo. Temos aqui como exemplo o poema muito famoso de Manuel Bandeira, Rondó dos Cavalinhos. É um exemplo de rondó português. Tem 23 versos, distribuídos em 4 quartetos e uma sétima. A última forma fixa que nós vamos ver hoje é a trova, que nós chamamos também de quadra ou quadrinha. Nós até vimos um exemplo há uns slides atrás. As trovas são poemas de apenas uma estrofe e foram criadas no século XIII. Elas representam uma poesia de 4 versos, geralmente heptassílabo, de 7 sílabas poéticas, que juntos formam uma estrofe. Então, não há trova
com mais de uma estrofe, é apenas uma quadra, apenas uma estrofe. Aqui nós temos um exemplo de uma trova do escritor Olavo Bilac. O amor que a teu lado levas, a que lugar te conduz, que entras coberto de trevas e sais coberto de luz. Então, temos 4 versos, uma quadra, com 7 sílabas poéticas. Aqui temos o exemplo de uma trova muitíssimo conhecida. O cravo brigou com a rosa, debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Para terminar, vamos falar sobre poesia concreta. Uma rápida pincelada, que isso vocês vão ver um pouquinho mais, bem mais a fundo, no terceiro ano. A poesia do concretismo, ou também chamada poesia concreta, que faz parte do movimento modernista, tem como característica primordial o uso da disponibilidade gráfica das palavras, sem a preocupação com a estética tradicional que nós vimos como meio, fim, estrofes, versos, rimas. Não há esse tipo de preocupação. O poema é chamado de poema objeto. Alguns atributos que a gente pode apontar desse tipo de poesia não tem verso, o aproveitamento do espaço em branco da página que dispõe as palavras, ou seja, eu aproveito todo o espaço em branco da página. Ocorre a exploração dos aspectos sonoros, visuais e de significados semânticos das palavras. Há muito uso de neologismo ou termos estrangeiros e a decomposição das palavras, além da possibilidade de múltiplas leituras. Vocês vão observar essas características nesses exemplos que eu vou dar agora. Esse primeiro, por exemplo, observe que não há uma rima, não há preocupação com estrofe, não há preocupação com ritmo. O interessante é o visual. Mais alguns exemplos. Observe o aproveitamento da folha em branco, do espaço. As palavras elas fazem parte como algo concreto dentro do espaço. Bom, pessoal, acabamos a nossa aula. Nós não encerramos o assunto, é lógico, teríamos muito ainda para ver, mas é uma pequena introdução para vocês saberem que poesia é muito complexo, mas também é muito bonito. Leiam bastante poesia, começa a observar tudo isso que nós aprendemos, os ritmos, a rima, os versos, as estrofes, as formas fixas. Vocês vão agora olhar uma poesia com outros olhos, porque vocês sabem que é muito mais do que um aglomerado de palavras. Há emoção dentro da poesia e há muita técnica para a elaboração de um poema. Tá bom, gente? Até breve e até a próxima aula.